Ouça agora o nosso próximo convidado. Chama-se Paulo Rebelo, é português, também ele jovem, e tem semanas em que chega a ganhar 60 mil euros. Não há crise. Com o quê? A apostar. Olá, sou Paulo Rebelo. Desde pequenino que eu sempre gostei deste carro e brinquei com ele muitas vezes. Felizmente, aos 26 anos, consigo ter um de verdade. Esta é a minha casa do Porto. Eu passo aqui há algum tempo porque tenho aqui no Porto, nesta cidade, alguns dos meus amigos, os de infância, e ainda tenho aqui alguma família também. Passo muito tempo também em Londres e em Madrid, onde vou principalmente para trabalhar com jogos da Liga Inglesa e da Liga Espanhola. Este é o meu cavalo que vive em Madrid. Eu adotei-o depois de um episódio engraçado que ele reconheceu o cavalo do meu Ferrari, do símbolo do meu Ferrari, e eu decidi adotá-lo e ajudar assim a ANA, que é uma instituição que acolhe animais abandonados nos arredores de Madrid. É aqui que eu descanso quando acabo de jogar a bola com os meus amigos de infância que vivem no Porto, onde eu cresci. Enfim, embora fosse o meu sonho ser jogador profissional de futebol, não tenho condições para isso, mas tenho jeito para outras coisas. Deste lado é onde eu estudo e preparo os jogos para o meu trabalho, que já vão perceber qual é. Este é o meu local de trabalho, é aqui que eu faço apostas sobre os jogos de futebol. Para tal, tenho que estar a ver os jogos em direto e tenho que estar muito concentrado. Só consigo estar a fazer um jogo de cada vez. A forma que eu tenho de trabalhar é tentar aproveitar a variação do valor das apostas e não as apostas em si. Por exemplo, no jogo da próxima semana o Benfica vai jogar contra o Porto. Imaginem que durante o jogo o Hulk, o melhor jogador do Porto neste momento, se lesiona. Isto irá fazer com que a aposta do Porto ganhe mais valor, porque nesta altura é mais improvável o Porto conseguir vencer ao Benfica sem o Hulk a jogar. Ora, se nós conseguimos prever essa variação do valor da aposta, nós podemos comprar desde já a aposta a favor do Porto e vender mais tarde, quando o mercado ajustar e o valor da aposta a favor do Porto for maior. Eu aconselho que as pessoas que queiram experimentar comecem com muito pouco dinheiro de cada vez e quando os resultados começarem a aparecer, se começarem a aparecer, então aí sim poderão gradualmente ir aumentando o valor das vossas apostas. Oh, Paulo, estávamos aqui A comentar, não percebemos nada. Porque... Isto não deve ser para todos, pois não? Para mim não é de certeza. Não é para todos, mas pois também não. Se não tentarmos, nunca vamos também saber. Você não é apresentador de televisão, portanto... Exato, mas como é que chega aqui? Ou seja, porque há quem queira ser médico, há quem queira ser advogado. Você é apostador. O Paulo, há uma altura na vida em que percebe que pode ganhar muito dinheiro a apostar. Eu comecei por não brincadeira. Não é sorte, pois não? Não é sorte. Sorte não é. Eu comecei por brincadeira. Também se perde. Enfim, exato. No fundo, toda a gente da minha geração... Mas começou com que idade? Porque você tem quê? Tem 20 e poucos anos, 20 e tal? 28. 28, é um jovem. Começou com que idade? As apostas já há 6 anos, mais ou menos, quando entraram em força em Portugal. Mas tem a ver com a internet, não é? Com umas apostas que são mesmo... portanto, que existem. E jogos que existem para se fazer e que se ganha dinheiro através deles, certo? Exato, através da internet. Sim. Enfim, quem aposta através da Bolsa de Apostas, nos mercados desportivos, trabalhamos a partir de casa, estamos todos juntos a trabalhar no mesmo mercado. Mas pode em Portugal apostar apenas na Liga Portuguesa ou internacionalmente? Nós aqui em Portugal podemos apostar no jogo que está a dar em Inglaterra, da mesma forma que o utilizador que está em Espanha ou que está no outro lado do mundo e que está a ver o mesmo jogo que nós estamos a ver, estamos todos a apostar. Mas a aposta é só o quê? Este vai ganhar e aquele vai perder?
Há muitos tipos de apostas. Podes apostar quantos cartões amarelos é que vai haver, se vai haver um penalti, se vai haver, enfim, qual é o jogador que vai marcar. E tudo pode dar dinheiro, é? Tudo pode dar dinheiro. E tudo pode fazer com que se perca dinheiro. Exato. O que dá mais, por exemplo, é, imaginemos, o Benfica vai a jogar com o último classificado e aposta que ganha o último classificado, que é uma aposta improvável, não é? Já estás a entender. Pronto, se apostar naquele por algum motivo, e se ganhar, né? E se ganhar, ganha-se um dinheirão. Isso é verdade, isso é verdade. Um dinheirão, por exemplo, 60 mil euros numa semana. Eu não trabalho, enfim, eu não faço esse tipo de apostas. A minha forma de trabalhar é um bocado diferente. Aquilo que eu faço é ganhar dinheiro com a variação do valor da aposta. Já percebemos aqui. Que é um bocado diferente. Que é uma coisa mais à frente, não é? É um bocado diferente. Pronto, e que não se percebe muito bem o que é. Só quem já está dentro do assunto. É fácil de entender. A aposta varia. A aposta tem um valor, não é? Que vai variando conforme o decorrer do jogo. Mas, por exemplo, qual foi o máximo que já apostou? Não te sei dizer isso. Não te sei dizer isso porque... Mas é milhares de euros, é isso? Sim, nesta altura já trabalho com milhares de euros, sim. E quanto é que já perdeu? Também se podem perder milhares de euros. Só podes perder aquilo que tu apostares. Portanto, nunca vais perder mais do que aquilo que tu tiveres para apostar. Mas se apostar 20 mil euros, perde 20 mil euros. Se correr tudo mal nesse jogo, sim, podes perder. E pode acontecer, não é? E pode acontecer. O que é certo é que tem casa em Portugal, tem casa em Madrid, tem casa em Londres, tem 2 Ferraris. Um vermelho e um preto. Sim. E um pequenino, que a gente viu. Eram os Portanto, sonhos. há aqui um bom nível de vida à custa deste trabalho, pronto. É de trabalho? apostas. É um trabalho, mas acima de tudo não nos podemos esquecer que as apostas Não são pagam lazer. impostos. Em Londres não pagamos impostos, mas as casas de apostas onde nós trabalhamos, em Londres, pagam um imposto especial, que depois repercutem nas comissões que nós pagamos às Não, casas mas de para que as apostas. pessoas percebam, isto é tudo legal. O que tudo o Paulo legal. faz Não é tudo legal. Não sou nenhum criminoso. Isso Nada, não é. mesmo. Portanto, é tudo legal, simplesmente é inteligente e sabe lidar com as ferramentas que são necessárias, não é? Para conseguir tirar sempre dinheiro das apostas. É preciso ser bom aqui, a matemática aqui. É preciso, sim, é preciso ser bom a matemática, ter um sentido, sobretudo conseguir traduzir o jogo de futebol ou outro desporto qualquer. E é preciso estar por dentro do futebol. Traduzir em probabilidades. É preciso estar por dentro do mundo desportivo. É uma grande vantagem. É uma grande vantagem perceber qual é o melhor jogador daquela Exatamente. equipa. Já pouco falava do melhor jogador, por exemplo, nesta altura do Agora, é uma desvantagem ser do Benfica, porque durante muito tempo o Paulo não era capaz de pôr o Benfica a perder. Mas olha. Exato. Não é porque o coração não deixava. Exato, mas isso não é uma limitação só minha. É um dos primeiros conselhos que eu dou às pessoas que querem começar a apostar. É que, sobretudo no princípio, que não tentem apostar no clube do coração, porque é difícil conseguir ter uma análise imparcial quando está o teu clube do coração a jogar, percebes? Tens sempre a Mas ideia... olha, o clube do coração vai jogar contra o Porto no próximo domingo, não Vai é? apostar em quê? Eu ainda não preparei esse É que jogo, no não que o faço Paulo ideia. apostar eu aposto também, porque ganha sempre. Eu, Vai francamente... ter que analisar tudo. Exato, tenho que analisar, mas, como eu te digo, eu, mesmo analisando o jogo, é muito raro os jogos em que eu aposto antes de começar o jogo. O meu trabalho é, durante o jogo, eu consigo analisar qual é o momento da equipa que está a jogar melhor em determinadas Então, mas porquê é que situações. para certas ligas tem que ir para outros países, para jogar a partir de lá? Por várias razões. Em primeiro, aqui em Portugal não temos acesso a todos os jogos. E às vezes temos, mas com muito atraso. Em segundo lugar, lá em Inglaterra, por exemplo, tenho acesso à rádio de Inglaterra. Em Espanha tenho acesso à rádio também houve espanhola. através da rádio, para complementar. É mais rápido do que a televisão. E essa informação que nós temos, ainda que seja 1, 2, 3 segundos mais rápido, faz toda a diferença depois no mercado. E qual é o limite para um apostador? Qual é a meta? Você tem 28 anos, portanto, qual é a meta? É comprar um Ferrari amarelo. Amarelo? Não tenho nenhum objetivo. Estes são Ferraris comprados em segunda mão. São porque são os modelos que eu gosto. E o modelo que eu gosto ainda abre as luzinhas. Agora, eu não gosto muito destes Vem modelos nele, mais vem caros. nele, do Porto. Não me pediram. Pronto. Mas há um limite, há uma meta ou não? Não tenho nenhum limite estipulado. Não. Desde que me continuo a fazer feliz, irei trabalhar. Você é feliz nisto? Sou feliz, sou muito feliz. É sou muito feliz e Eu rende. não encaro isto como um trabalho, sabes? Pois sei, costumo pá, dizer então diz lá. Isto tem a ver com a vivência dos
estrangeiro. Não, vontade, estou a brincar consigo, está a brincar. Eu já te conheço há muito tempo, tu não te lembras de mim, obviamente, mas eu Lá do Porto? lá do Porto, ainda do Praça da Sim, Alegria, eu ia lá bater palmos na Praça da Alegria. Ah, sério? Começou como figurante. Também fiz. Isso também é. fiz. Estão a Olha, ver, minhas minhas senhoras, amigas. estou a ver o vosso futuro. A sério? Começa a... No Monte da Virgem. Pois, eu, sim. era e é no Monte da Virgem, é RTP Porto. Que engraçado. Figurante, hã? Apostavas alguma coisa nele? Não gostava nada. Olha, tinhas-te saído bem se Olha, apostasses. senhora. Oh, Paulo, muito obrigada. Isso é fantástico, é? Um figurante, onde ele já vai. O que é que os seus pais dizem da escolha da sua profissão? Ainda eu vou acabar em figurante. É o É que percurso, nenhum é o pai percurso certo, é o sonha, percurso certo. nenhum pai sonha que o filho vai ser apostador. Não é profissão que se tenha. Exato. No princípio tinham algum Estranharam, receio. pois. Era uma profissão nova, não é? E claro, preferiam que eu seguisse uma profissão mais Fosse comum. advogado, coisa assim do género. Enfim, exato. Mas com o tempo entenderam que é uma coisa. Acho que qualquer pai normal, que é entende uma quando coisa- rende para o lado do filho. Ok. Acho Paulo, fantástico. Eu também. Acho que é de uma pessoa muito inteligente conseguir realmente ganhar a vida desta forma. Só mostra que o Paulo estuda muito e trabalha muito Já estou a ver para a conseguir... Albertina a entrar no mundo das apostas. Hoje vão lá todas espreitar para ver se conseguem fazer alguma coisa. E em relação à aposta do Benfica-Porto, conversamos Depois depois. Também vais entrar nesse mundo. Só, eu digo também o que o Paulo diz, pode ser que ganhe alguma coisa. Parabéns, Paulo. Muito Obrigada, obrigado. Parabéns, hein?